Uns 2 anos atrás, lá na época que o jogo Among Us ficou popular, muitas pessoas comparavam obras que tinham uma proposta parecida de ter um impostor e tudo mais com o jogo que estava fazendo sucesso na época. A questão é que essa proposta existe há muito tempo, mas muito tempo mesmo. Inclusive, Danganronpa tem uma proposta parecida em alguns momentos, não igual, mas parecida. E é uma parada com mais de 10 anos de existência. Pois bem, o fato é que a mecânica de ter um impostor se popularizou com Among Us. Então hoje nós vamos comparar a obra que vamos falar hoje com ele, que no caso a obra é Dobit, um mangá de impostor muito interessante, meio esquecido ultimamente, mas até mesmo ganhou uma continuação em outro mangá e que se tornou uma das minhas obras favoritas desse gênero, até porque Dobit não inventa moda, ele apenas é aquilo e ponto. Só que, apesar da obra ser mais curta, eu decidi que seria melhor dividir ela em 2 partes, pra ficar mais fácil de trazer pra cá. Mas relaxa que no domingo que vem eu trago a segunda parte desse vídeo, então sejam muito bem-vindos a Dobit, o mangá de Among Us. Mais um, no caso. E a nossa obra começa com uma pequena narração contando uma história sobre um bando de coelhos, em que entre os coelhos havia um lobo disfarçado, o lobo esse que matava os coelhos aos poucos, forçando eles a acharem o tal lobo e o sacrificar, sendo que se os coelhos acertassem quem era o lobo, eles ganhariam, e se eles errassem, o lobo mataria todos eles. Daí nós somos levados até o nosso protagonista, Yu, sendo surpreendido pela sua amiga Mitsuki, que estava passeando com seu pai naquele momento. Eles conversam um pouco sobre o que vai acontecer amanhã, pois parece que vai ser o aniversário da Mitsuki ou algo parecido, mas o Yu dá uma desconversada como se ele tivesse esquecido da tal data. E ele vai embora dali, quando de repente Yu esbarra em um homem alto e que não gostou muito do Yu ter esbarrado nele, mas logo eles se dão bem, pois tanto o Yu quanto esse homem estão participando de um tal de Dobit Rabbit, um jogo bem similar a Among Us, onde eles têm que achar um impostor e tal, sendo que Yu costuma ter um grupo que sempre joga esse jogo com ele. Então esse grupo decidiu que seria uma boa ideia marcar um encontro para que eles se encontrassem na vida real. E é claro, esse cara que ele esbarrou faz parte desse grupo. Então agora temos o Yu, esse grandão que se chama Eiji, essa menina que acompanha o Eiji, chamada de Haruka, e a Mitsuki, que tá ali apenas de penetra, pois nem sabia que esse jogo existia. Aliás, eu tenho que contar uma coisa, eu não sei bem como esse jogo funciona, parece que eles jogam pelo celular, mas é de uma época onde a internet nos celulares não era algo tão comum assim. Então talvez a gente pode dizer que rolou uma certa invenção por parte do autor, mas funcionou muito bem aqui, tá? Bem, conversa vai, conversa vem, a gente descobre um pouco mais da personalidade de cada um do grupo, onde Eiji é meio bad boy, a Mitsuki é um pouco mais certinha, e Haruka é mais ousada e despojada. Já Yu é o cara padrão que temos por ali. Mas as interações dos personagens são interrompidas com a chegada de uma menina numa cadeira de rodas, que é mais uma dos integrantes desse grupo. Essa é a Rei, e o pessoal ali diz que o rosto dela parece meio familiar, mas isso é deixado de lado no momento. Então, com todos reunidos, menos um, que é o Hajime, mas logo mais a gente fala sobre ele, os personagens vão até um karaokê pra descontrair. É quando o Yu decide ir ao banheiro e quando volta se depara com Eiji dando em cima da Rei no corredor, mas claramente a Rei não estava confortável com aquilo, então Eiji simplesmente vai embora com a chegada do Yu. Depois disso, Rei e Yu começam a conversar e se aproximar um pouco mais, então a Rei revela que na verdade ela era uma apresentadora de um programa de hipnose na televisão, e que por isso todos achavam que já tinham visto ela antes. Mas como a hipnose não é algo que muitas pessoas acreditam, o programa dela acabou não indo pra frente por acharem que estavam enganando seu público, sendo que quando Yu e Rei voltam pra sala de karaokê, Eiji, que tinha escutado a conversa dos dois lá no corredor, passa a confrontar a Rei sobre a veracidade do programa dela, meio que como uma birra por ter sido rejeitado pela Rei. Ato esse que faz a Rei chorar, mas que acaba fortalecendo ainda mais a união desse grupo, já que Eiji é um cuzão aqui. Então geral acolhe a Rei e ainda ignora o que o Eiji fez. Ao mesmo tempo, a gente descobre que Rei tá na cadeira de rodas por um acidente envolvendo um certo caminhão. Enfim, eles continuam aproveitando a noite até o momento em que Eiji estava demorando muito no banheiro, e logo na sequência vai Yu ao banheiro, que começa a chamar pelo Eiji, mas sem ter resposta. É quando surge atrás de Yu uma figura com uma máscara de coelho ensanguentada e uma chave inglesa na mão, atacando Yu e apagando ele. Quando Yu acorda, ele está em uma sala vazia, acompanhado apenas de Mitsuki e de um homem desconhecido, que mais pra frente a gente descobre ser o tal Hajime que eu falei anteriormente, aquele cara que não tinha ido ao encontro. Pra finalizar, Yu acaba abrindo uma das portas que tinha lá na sala, indo até o local
onde ele encontra o corpo de Rei, sem vida, pregado na parede. E a partir de agora, a nossa história começa. Mitsuki passa a se desesperar com a cena, mas logo é acalmada pelo Hajime, que parece não ter sido muito afetado pela notícia da morte da Rei, nos mostrando um pouco da sua personalidade mais fria. Hajime é meio que um nerd que temos aqui no grupo. Logo após isso, eles voltam para a primeira sala e veem que uma das portas se abre, revelando a Haruka, que mostra um código de barras que estava no seu corpo e que serve para abrir essas tais portas. Com isso, todos percebem que todos têm um código de barras com eles. O porém dessa cena é que, mesmo vendo a Haruka ali, eles não vão falar da morte da Rei pra Haruka, pois quando eles vão fazer isso, o Hajime interrompe e esconde essa informação da Haruka. Logo após, Hajime e Yu estão investigando mais o local, em que Yu aproveita para perguntar pro Hajime por que ele não falou da Rei pra Haruka e por que ele não tinha ido ao encontro, sendo recebido com as respostas de que se a Haruka soubesse da Rei naquele momento, ela ficaria meio desesperada e não seria vantajoso pra ninguém. O que deveria ser um pensamento meio lógico, mas o Yu tem um intelecto meio questionável aqui, tá ligado? Já pra segunda pergunta, o Hajime fala que o local do encontro havia mudado, pelo menos era isso que tinha sido reportado pra ele, o que não é uma verdade. Pelo visto, eles queriam separar o Hajime do resto. Mas bem, essa investigação toda que eles fazem aqui serviu apenas pra acharem o Eiji, que se juntou ao grupo agora, mesmo que ainda seja o Eiji. Então ele vai arranjar 1 milhão de problemas. Daí o grupo vai até o salão onde a Rei estava morta, revelando a todos da morte dela e mostrando que, em meio aos escombros de sua cadeira de rodas, se encontrava um celular. Yu pega esse celular em um primeiro momento, mas o Eiji pega da mão dele, revelando que no celular estava a capa do jogo Dobby Rabbit, junto da palavra Start. Para piorar ainda mais a situação, no chão estava escrito com sangue: "O mentiroso deve morrer", revelando a todos os personagens que agora o Dobby Rabbit é na vida real. E eu diria que isso demorou um pouco para entrar na cabeça desses idiotas e eles juntarem os pontos, mas pelo menos eles entenderam. A propósito, os códigos de barras que funcionam para abrir as portas só funcionam uma vez para cada pessoa, então eles têm que ficar revezando entre os códigos um dos outros e tem que escolher muito bem as portas que eles devem abrir. O problema começa quando o Eiji, claro que tinha que ser o Eiji, surta mais uma vez, fazendo com que eles tenham que prender o cara em uma das salas para não causar mais problemas. E depois disso ainda nos é revelado que, dentre todas as pessoas do grupo, apenas o Yu não tem nenhum código de barras, o que deixaria ele como um dos grandes suspeitos pro resto do grupo, então ele decide que irá esconder essa informação do resto do pessoal. Só que, mesmo assim, Yu e Hajime conseguem abrir outra das portas que levam ele até uma sala com um homem de máscara de coelho olhando para um monte de câmeras de segurança. Os dois até bolam um plano para pegar o homem de surpresa, mas ele parece não reagir a nada que acontece em volta dele, fazendo com que os garotos se aproximem e percebam que o homem aparentemente já está morto, provavelmente por suicídio causado por morfina. Tanto que Yu retira a máscara do homem, mas nenhum dos membros do grupo consegue identificar quem seria aquele cara. Então todos desviam o foco por alguns segundos, quando de repente o homem acorda e parte para cima do Yu, que depois de uma breve luta consegue afastar o homem, que dessa vez realmente está morto. Daí é revelado que o que matou esse homem não era a morfina, mas sim uma agulha especial que estava na sua máscara e que foi acionada no momento em que Yu retirou a máscara dele, ou seja, Yu agora é um assassino, pelo menos na visão do próprio. Sem contar que as coisas ficam ainda mais interessantes quando é revelado pra gente que a Haruka está escondendo um bisturi do resto do grupo. Mas pelo menos agora eles têm uma sala com câmeras de todos os cômodos desse lugar e, ao mesmo tempo, esse homem que acabou de morrer também tinha um código de barras, o que significa que eles têm uma porta a mais para ser aberta. Então eles usam esse código de barras para abrir uma porta que leva até uma biblioteca cheia de arquivos. Lá o grupo consegue encontrar uma janela com algumas grades, mas não consegue sair por ela, nem gritar por ajuda. O que resta para eles é apenas ficar lá e ler os arquivos daquela biblioteca, na esperança de que eles possam achar algo que tirem eles dali. É quando Haruka, já quase sem esperanças, encontra um arquivo interessante ali no chão, um arquivo que faz com que ela ataque a Mitsuki com um bisturi assim que ela vai ao banheiro. E logo que a Haruka volta, ela confronta o Yu também, dessa vez junto do Hajime, uma vez que naquele arquivo que ela tinha encontrado possuía informação de todos os jogadores do grupo que tinham marcado aquele encontro, todos incluindo a Mitsuki, que não era uma jogadora, estava ali apenas de penetra. Então como teriam informações dela nos arquivos? Isso juntando com o fato de que a
Haruka já havia percebido a falta do código de barras do Yu, fez com que Mitsuki e Yu se tornassem os principais suspeitos de serem os impostores. Então Yu acaba sendo amarrado em uma cadeira que estava ali na sala das câmeras e deixado sozinho, isolado do resto. Porém, um acontecimento dá uma reviravolta nas suspeitas deles, uma vez que Yu começa a observar as câmeras, vendo cada um dos participantes lá, menos o Hajime. É quando a porta do quarto que estava o Eiji se abre, revelando um homem com cabeça de coelho e o machado que executa o Eiji ali mesmo. Agora não tem como ter sido nem o Yu, nem a Haruka, nem a Mitsuki e muito menos o Eiji. Sendo que naquela mesma noite Hajime volta até onde Yu estava apenas para fazer com que ele pegue o celular que estava lá com o Eiji, que agora está morto, pois ele pode ser importante mais pra frente. Mas claro, assim que ele pega o celular que veio junto da mão do Eiji, o que é bem bizarro, e o seu código de barras, Yu ataca e confronta o Hajime, já que ele era o único que não aparecia nas câmeras. Então, depois de dar uma surra no Hajime, Yu corre desesperado para socorrer a Mitsuki, que tinha sido atacada pelo bisturi da Haruka. Então, os dois se reúnem e tem aquele papo meloso de que eu nunca vou te abandonar, pois nós somos amigos desde a infância e vamos nos livrar disso juntos. Então, depois disso, eles prendem o Hajime, que virou o principal suspeito, e vão pesquisar os arquivos por mais informações, quando eles acham um arquivo com páginas rasgadas, indo confrontar o Hajime sobre isso. É quando o Hajime nos revela algo que estava escondendo. Acontece que ele descobriu que Eiji era uma promessa do boxe nacional, mas havia perdido a licença ao se envolver em uma briga de gangues, briga essa que deixou vários feridos e uma pessoa morta. E quem descobriu o corpo dessa pessoa morta foi a sua melhor amiga, nomeada na reportagem como H-san. Logo, eles juntam os pontos e percebem que Rei foi morta pelo pecado de mentir para as pessoas em seu programa, já que muitos não acreditam na hipnose. Já Eiji foi morto pelo crime de assassinato, ou seja, pode ser que outras pessoas ali do grupo tenham crimes semelhantes para serem caçados nesse jogo. Fora que eles também descobrem uma coisa mais interessante que isso. Essa tal de H-san é na verdade a Haruka esse tempo todo, que provavelmente estava com muito ódio do Eiji por ter matado a sua amiga, e que possivelmente pode ter armado muita coisa nesse jogo, mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo. Oi, mais uma vez eu tenho que vir aqui na edição porque eu erro mais do que acerto nessa porra. Não é a amiga dela que morreu, na verdade era o amor da vida dela que morreu. Eu cometi esse erro e se eu não consertasse esse erro não ia fazer sentido nenhum mais pra frente, então tá aí corrigido. E assim, Dobby Rabbit é uma história interessante, por muitas vezes ela te deixa tenso e como dá pra perceber, o mistério aqui é bem legal, pena que tem essas coisinhas aqui e ali que fodem um pouco as coisas, como por exemplo esses estereótipos que os personagens têm, mas nada que estrague completamente a experiência. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo até aqui e considere se inscrever no canal e se tornar um membro caso tenham condições, que eu agradeço muito a todos vocês e espero todos aqui no próximo vídeo.